Que é quando eu de fato olho para aquele fracasso e falo, meu, o que ele me ensinou? Bem-vinda! Sou Marília Castro, psicóloga, e no episódio de hoje a gente vai falar por que é normal não confiar em si mesma. Você confia em si mesma? E virou tão comum e tão cotidiano não confiarmos em nós mesmas e ouvir isso das pessoas, das mulheres ao nosso redor. Você confia em si mesma? Isso virou normal na tua vida? Não confiar? Boa noite, Beth. Não confiar em você mesmo? O que é normal? E por que não confiar em si mesma ficou normal? Normal é tudo aquilo que a gente padronizou. É tudo aquilo que a gente, não, a cultura, a nossa sociedade configurou, padronizou, deu um molde. E dentro dessa cultura da sociedade, então tudo que está dentro daquele molde, daquela norma, é tido como normal. É uniforme, né? O que seria o contrário do normal? Aquilo que não está padronizado. A gente pode olhar, às vezes, o contrário do normal como algo patológico, mas a gente pode olhar como contrário do normal aquilo que é autêntico, aquilo que é único, aquilo que não está uniforme, estático como nos outros, como todo, aquilo que se destaca. E nem sempre o destaque é patológico, o destaque muitas vezes ele pode ser autenticidade. Isso é muito importante quando a gente fala de confiança. Então a gente está falando aqui, por que virou normal não confiar em si mesmo entre as mulheres? Entre nós mulheres é muito comum. Por que ficou normal? Porque convém à nossa sociedade. Lembra que eu falei que as normas são estabelecidas dentro de uma cultura? E dentro dessa cultura que pertencemos, é conveniente que nós mulheres não tenhamos confiança em nós mesmas. Lembra dos contos de fadas, que graças a Deus as histórias vêm mudando, mas os contos de fadas como Cinderela, como Bela Adormecida, eles foram deteriorados pela cultura e eles ali na Disney foram passados como se as mulheres, todas aquelas princesas, são mulheres frágeis, incompletas e que são salvas e são resgatadas e passam a ser mais belas ou ter mais força quando elas encontram o príncipe. Nós, a partir do momento que a gente ouve essas histórias dessa forma, a partir do momento em que nós mulheres ouvimos nas falas cotidianas que mulher sempre compete com mulher, nós, a partir do momento que abrimos uma revista e vemos sempre o mesmo tipo de beleza, de estética impressa, nós vamos absorvendo que sermos nós mesmas é inadequado, que não ser igual é desajustado, não tem valor. A gente, a partir do momento em que a gente tem um estereótipo, às vezes, de ser mãe, uma mãe, a gente tem estereótipos de maternidade,
formas, normas do que é o ideal de ser uma mãe, uma forma ideal de ser mãe, uma forma ideal de ser profissional. E a partir de todos esses estereótipos que a gente vai absorvendo desde menina, nós vamos criando uma insegurança de sermos nós mesmas. Porém, isso é tido como normal porque essa foi a forma que nos foi apresentada o que é ser mulher. Se a gente não tomar cuidado, a gente sempre tem que ter um olhar de desconfiança com uma mulher ao nosso lado, com uma outra mulher. Que mulheres juntas brigam, que mulheres juntas competem. Olha quanto nessa frase a gente passa a desconfiar de sermos nós mulheres. A partir do momento que é uma revista que dita o que é bonito, o que é feio, eu passo a desconfiar e deixar de ter confiança naquilo que eu percebo sobre mim. E quem vai ditar o que é certo e o que é errado é aquela revista ou aqueles modelos. E um dos exemplos muito fortes para a gente identificar essa não confiança entre as mulheres aparece muito no não gostar de si mesma, na sensação de que nunca está preparada profissionalmente. Isso é muito comum entre as mulheres. Inclusive tem uma série no Netflix que eu indico muito assistir, que acho que chama Verônica. Pronto, depois em algum momento aqui eu compartilho. Em que fala da síndrome da impostora, que é exatamente essa sensação que é muito forte entre as mulheres, de que a qualquer momento vão descobrir de que ela não é boa o suficiente para estar onde ela está profissionalmente. Esse é mais um exemplo e um sentimento muito comum que existe entre as mulheres, que configura essa falta de confiança em si. E por conta disso as mulheres estudam mais, elas investem mais na carreira. É muito comum elas terem uma necessidade de estudar mais, de trabalhar mais, para garantir, além de todas as diferenças que há no mercado entre homens e mulheres e que alimentam essa não confiança em si mesma. E, por exemplo, um outro exemplo importante por exemplo, quando você é mãe e que você sempre tem uma desconfiança, um desconforto, uma sensação de que vão te julgar. É muito comum as mulheres, quando se tornam mães, elas se sentem inseguras de assumir esse papel. E a sensação é que sempre uma outra mulher vai dizer e vai saber como ela tem que ser mãe. Ou seja, a gente sempre entrega a nossa percepção do que é belo para uma revista, para um programa de TV que diz o que é bonito, o que é feio. A gente entrega a nossa noção de que se eu sou boa para o meu filho, para minha filha, a partir do olhar dos outros, de uma mulher mais velha, ou do meu grupo familiar. A gente não confia na nossa percepção. E como que a gente pode vencer isso? Olhar para nós. Olhar para a nossa trajetória, para os nossos papéis, sem essas lentes normativas, sem esses filtros sociais, usando até essa associação que a gente faz, por exemplo, essa ideia do filtro que a gente usa, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais. É como se a gente tivesse filtros sociais e a gente não pudesse, só que esses filtros que nos distorcem, que nos distanciam, que servem meio como véus e que não permitem que a gente nos veja, que a gente não permite que a gente se veja verdadeiramente.
Porém, tirar esses véus, muitas vezes, olhar para nós mesmas pode gerar alguns desconfortos. Pode ser estranho de início, porque a gente olha, a gente está acostumada a nos olhar a partir desses filtros sociais, dessas lentes sociais, normativas, que dizem o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Então, de início, quando a gente tira essa lente, pode ser um bocado desconfortável. Mas, com o tempo, a nossa visão vai se acostumando. Como, por exemplo, quando a gente tira o óculos e tá sol. O óculos escuro. De início dá aquele, mas com o tempo a nossa visão vai se adaptando e vai percebendo ali e vai conseguindo enxergar. Quando a gente entra num lugar muito escuro, a sensação que a gente não vai enxergar nada, que tem só uma luzinha. E depois, com o tempo, o nosso olhar, a gente começa a conseguir enxergar, ver, sem esse filtro social da norma, e a gente vê o que é bom, o que é belo, o que é certo para nós. Isso é muito valioso. Uma preocupação quando a gente fala tema da live, porque se tornou normal não confiar em si mesma. Se eu deixar o normal de lado e passar a olhar a minha trajetória, olhar o meu caminho, olhar a minha vida a partir das minhas percepções e abrir mão dessa lente normativa, eu vou ser esquisita? Não, necessariamente. E o que é ser esquisita, né? Eu acho que você vai ser autônoma, autêntica. Pode ser um pouco esquisito no início, mas se é seu, se é o teu caminho, se esse posicionamento, se essa percepção vem de você, não é esquisito, é autêntico. Ok? Gente, à medida que se vocês quiserem fazer perguntas, façam, e qualquer coisa no final eu volto e revisito aí as perguntas para eu responder, tá bem? Quando a gente fala do abrir mão do normal, e acho muito importante a gente falar que essa ideia do normal, hoje em dia, é uma preocupação muito grande na psicologia, porque a gente tem um sofrimento que chama normose, que é a patologia da normalidade, ou seja, pessoas que chegam no consultório, pessoas que estão num estado, e às vezes não chegam no consultório, mas que estão num estado de sofrimento, visitam o sofrimento, experimentam o sofrimento, por estarem presas a normas, por seguirem um script do que é ser feliz, do que é ser bonita, do que é... e não se satisfazerem, e mesmo assim se sentirem a vida sem sentido, sem significado. Isso é muito importante. Nós não somos iguais, então por que a gente achar que o nosso caminho de belo, de bonito, de satisfação vai ser o mesmo para todo mundo? Porém, tem um lugar dentro de nós que teme essa autenticidade, que teme sermos únicos. Tem um lugar dentro de nós que ser autêntico, não seguir as normas, pode muitas vezes dar a sensação de solidão, o medo de ficar sozinho, o medo de não pertencimento. Quem não viu a live
passada, assista. A gente também falou um pouco do pertencimento. Porém, tem um lugar dentro da gente que, por conta desse medo de não pertencimento, às vezes se acomoda, fica confortável ali, né? Seguindo as normas, com a sua se sentindo, não sentindo confiança em si mesma, mas olhando e falando, minha amiga também não sente confiança em si, minha mãe também não sente confiança em si. É normal isso entre as mulheres. Mas presta atenção. Pode ser muito sedutor esse lugar de não mexer, de ficar nessa inércia, de ir aí conforme essas águas conhecidas. Mas perceba se há desconfortos. Perceba se essa falta de confiança em si mesma não está te levando para caminhos na vida que não fazem sentido. Perceba se você sente na tua vida uma falta de vitalidade, falta de desejo, falta de amor pelas coisas, por você mesma, pelo caminho que você está trilhando. Para isso, para a gente começar a caminhar nessa trajetória de autoconfiança, é muito importante, é essencial. Lembra que eu falei da lente do normal, dos normativos, a lente social que diz o que é certo e o que é errado? Para a gente tirar essa lente e olhar para a nossa vida, olhar para nós mesmas a partir da nossa percepção, a gente só confia naquilo que a gente conhece. Então você precisa conhecer a você mesma. Você precisa fazer esse movimento amoroso e cuidadoso de conhecer a si. Sabe quando a gente conhece uma pessoa que a gente quer ser amiga, que a gente sente uma atração de se aproximar dessa pessoa, dessa outra mulher que pode ser uma amiga? Imagine você se conhecendo como você conhecendo uma mulher em que você vê interesse de ser uma amiga. Se aproxime. Se aproxime de você, se olhe com esse olhar curioso e amoroso. Sem o olhar dos pré-julgamentos. Se olhe no espelho, faça esse movimento de olhar no espelho e se reconhecer a partir dos seus traços, das suas marcas, dos seus fios brancos. E se perceba genuinamente, a partir da sua lente. Olhe para a sua trajetória de vida, seja a vida profissional, seja a vida familiar, e faça esse olhar curioso. Eu gosto às vezes de convidar as pessoas nos processos que passam comigo em psicoterapia ou em processos breves, faça uma linha do tempo. Divida de 5 em 5 anos, por exemplo, a vida profissional. Anote as coisas que você viveu ali, positivas, e o que é negativo, desafios, aprendizados. Olha curiosamente para a tua trajetória. Se aproxima. Veja o que você construiu, quem você se tornou. Você só é capaz de confiar naquilo que você conhece. E se a gente fica presa às lentes
das normas, dessas lentes sociais, eu não vou conhecer a mim. Eu vou me perceber a partir dessas lentes. E aí não é uma percepção genuína. Aí eu não estou me vendo realmente como eu sou. Aí eu vou tentar encaixar o que eu vejo dentro das caixinhas e dos conceitos já colocados fora. Então não sou eu. Lembra quantas vezes te olharam e te compararam e foi tão desconfortável? A gente faz às vezes isso com a gente mesmo. Aquilo que a gente tanto sofreu de alguém na nossa infância, na nossa adolescência. Ah, você parece fulana, ou você podia ser igual a ciclana, você é melhor, você é melhor. A gente faz isso com a gente hoje. Nós somos esses julgadores, essas julgadoras. Mas nesse movimento de desenvolvermos a nossa autoconfiança, tem alguns desafios. Esse desafio de conhecer de olhar para a nossa vida. E muitas vezes a gente vai tocando a vida sem olhar. Então é um momento importante da gente parar e olhar o que eu já plantei, o que eu já colhi, o que já brotou na minha vida. Isso é muito importante para a gente olhar o feito, olhar o que já tá, o que já aconteceu. Isso é tão importante para a gente criar confiança, né? Hoje meu filho ele tá aprendendo a andar. E ele, quando ele fica ali em pezinho um tempinho, dá 2 passinhos, 3 passinhos, ele bate palma, ele fica tão eufórico. E a gente também fica feliz. É lógico que eu já queria que ele estivesse andando, certo? Mas se eu ficar olhando para ele e pensar, ai meu Deus, tem outras crianças que já andam. Ai, se eu ficar projetando isso nele, se eu ficar olhando para ele a partir desse parâmetro, eu não vou olhar ele, eu não vou olhar os feitos dele, eu não vou olhar a felicidade, eu não vou experimentar a felicidade dele de dar 3 passinhos sem apoio. Eu vou ficar pensando que ele já devia estar andando sozinho. E a gente faz isso com a gente. Muito. A gente nega a nossa trajetória, a gente nega o nosso plantio e a gente fica olhando a partir de lentes que nos desvitalizam, que sugam a nossa confiança, que desfazem a nossa confiança e que são desleais a nós mesmas, são desleais à nossa trajetória. Então, é de extrema importância que a gente amplie a nossa percepção. Amplie a nossa percepção sobre nós mesmos. Amplie a nossa percepção sobre os nossos desconfortos. Desconforto é importantíssimo para a gente refazer nossa rota. O desconforto, ele é precioso. Ele é o termômetro que diz aonde a gente precisa depositar energia, cuidado, amor na nossa vida, limites. Não descredite, nossa, agora nem sei se essa palavra, mas não desvalorize o teu desconforto. Muitas vezes ele é um termômetro importante, não só de autocuidado, mas para você cuidar das suas relações. Porque se a gente fica no desconforto, engole, tem uma hora que a gente explode, tem uma hora que a gente adoece, vai explodir para algum lado. Então, voltando, um ponto muito importante quando a gente fala de desenvolver a nossa autoconfiança é ampliarmos a nossa percepção sobre nós mesmas. E o que é? Nossa, é muito amplo nós mesmos. É sobre ampliar a nossa percepção
sobre os nossos desejos, sobre os nossos desconfortos. Ampliar as nossas percepções sobre os nossos papéis. Como que eu estou exercendo o meu papel de mãe, o meu papel de profissional? Isso está em que parâmetro? A partir do que eu estou sendo assim, estou sendo assado? Faz sentido para mim? É fiel a mim? E uma coisa para vocês já começarem a fazer e exercitar a partir de agora. Não deixar para muito depois, não. Uma forma da gente ampliar a nossa percepção, quando eu falo isso, é olhe, por exemplo, olha no espelho. Te convido a isso, olha no espelho. Senta. Eu gosto de ser, meu espelho é de corpo inteiro. Quando é de corpo inteiro, eu sento no chão, ou boto uma cadeira ali e olha no espelho. Se olha. Se você tem uma filha, ou se você tem uma mãe, ou se você tem alguém que você ama muito, olha com esse olhar amoroso. E se perceba, faça o exercício de se olhar sem os julgamentos e só de reconhecer seus traços, suas marcas, seu olhar, suas formas. E faça uma pergunta: quem eu vejo? Quem é essa mulher que eu tô vendo aqui? E aí, para ampliar mais ainda, quando eu me olho, que pensamentos vêm à minha mente? Anotem. Que pensamentos? Pensamentos, julgamentos. O que surge de pensamento na minha cabeça? E deixa vir. Não tem certo e errado. O primeiro que vier. Quais são as emoções quando eu me vejo e me permito me enxergar? Qual que são as emoções? Qual é a emoção que me visita? É medo, é tristeza, é raiva, é alegria, é amor? Qual que é a sensação? Esse é o terceiro ponto. Então, pensamento, emoção. E o terceiro ponto que você vai se perguntar é: qual que é a sensação que eu tenho quando eu me vejo no espelho, eu me enxergo, quando eu me boto de frente comigo mesma? Como o meu corpo reage a esse reencontro? É tenso? É aliviante? É desconfortável? Perceba. E uma quarta percepção que a gente tem é a nossa intuição. Então perceba se vem essa informação que é muito fugaz e não muito elaborada, que é uma intuição. Nem sempre ela surge, ou nem sempre a gente está aberta para perceber a nossa intuição. Razão, emoção, sensação e intuição são os nossos 4 canais de percepção. E muitas vezes, quando a gente não confia em nós mesmos, a gente está olhando só pelo canal do julgamento, só pela razão. E é muito importante que a gente amplie, é o primeiro movimento que a gente precisa fazer. É olhar para a nossa trajetória, olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida de forma mais ampliada. E é esse convite que eu faço aqui.
Se olhe de forma mais ampliada para você ver quem você realmente é. E detalhe, é fazer isso muitas vezes na vida, porque esse é um exercício, mas depois que a gente aprende a fazer, a gente sabe, a gente é como andar de bicicleta. Posso ficar um tempo sem andar, mas quando eu estiver em cima dela, meu corpo vai saber. Se eu já aprendi, meu corpo vai saber como experimentar. Perguntas. Quais aqui são os sinais? Qual a vantagem de permanecer sem confiança em si mesma? A vantagem de permanecer sem confiança em si mesma é uma falsa sensação de pertencimento. É andar na manada. Falsa sensação de pertencimento, porque para a gente se apropriar de um lugar, a gente precisa sentir que a gente está ali e que é um lugar nosso, por sermos nós mesmos. É como andar, é como quando a gente estuda numa escola, que a gente tem um uniforme. E pode ter dias que é muito confortável acordar e nem ter que escolher que roupa vai usar. Mas, tem vezes que a gente queria uma cor, que aquele uniforme não tem nada a ver com a gente, que eu queria me vestir do meu jeito, da minha forma. Percebe? Em algum momento, esse movimento de sermos quem somos, realmente, ele vai aparecer. Como sair dessa inércia, esse hábito de uma vida toda? A Fabi perguntou isso. É um exercício. Olhar, muitas vezes esse movimento da gente olhar para nós mesmas sem a lente, olhar para a nossa trajetória sem a lente social, sem esse filtro que distorce ou que rotula, é um movimento, a princípio, que pode ser muito desconfortável e que às vezes pode parecer até um pouco solitário. Solitário porque eu estou convidando você a olhar a partir do seu olhar. É você com você. Você pode ter facilitadores como, por exemplo, esse exercício que eu mencionei, mas é como você chegar na escola sem o uniforme. Talvez vão ter olhares, e isso pode ser desconfortável. E talvez possa ser... Também tem olhares de admiração, né? Mas quebrar essa inércia, Fabi, essa normatização de não confiarmos em nós mesmas tem essa função da gente não se movimentar, da gente não aparecer. Nesse feriado de Natal, eu estava assistindo um documentário, inclusive o documentário da Anitta, muito interessante. Eu não sou fã, mas eu adoro ver sobre vidas de pessoas famosas, adoro.
porque eu acho que deve ser muito desafiador você ser você mesma, com toda a expectativa de ter sucesso, sendo comparada maciçamente o tempo todo. Em algum momento ela fala assim: eu me incomodo muito com as pessoas que insistem em ser muito modestas, porque eu acho muito importante a gente validar as coisas que a gente faz, as coisas que são nossas. E entre nós, e ela não fala entre nós mulheres, mas eu li desse jeito, entre nós mulheres isso é muito comum, da gente não assumir a nossa trajetória, da gente não assumir a nossa experiência, e tudo bem, eu não tô tirando o lugar de outra pessoa, eu tô assumindo o meu. Mas no começo da live eu falei, lembra que desde pequenininha a gente fala que mulheres brigam entre mulheres, que nós somos ensinadas a nos comparar com outras mulheres, e esses pequenos, que parecem pequenos movimentos, nos marcam profundamente. Porque é dessa forma, é a partir desses funcionamentos que a gente não assume o nosso lugar. E para a gente assumir o nosso lugar, a gente precisa olhar a nossa trajetória e a nós mesmos por nós, sem a lente. Não adianta eu olhar na minha trajetória e não estar num estado desse olhar curioso e amoroso e genuíno de querer me conhecer. Então eu acho que o exercício é esse de ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa percepção, nos olharmos e fazer talvez esse exercício de como que seria eu olhar para uma filha, para eu olhar para alguém que eu amo muito e me pôr nesse lugar de que eu não sei quem sou eu. Deixa eu olhar no espelho, quem que sou eu agora, né? Deixa eu olhar aqui de novo minha trajetória. E muitas vezes isso vai desconstruindo esse hábito de uma vida toda. Como lidar com os fracassos? Eu acho que é como lidar com os fracassos. Eles são insumos importantes. Eles vão ser insumos importantes se a gente olhar para eles com esse olhar de que eles podem ser bons recursos para nós, né? Ele me conta, o fracasso nos conta um caminho que eu percorri que eu não quero percorrer mais, ou a forma do qual eu percorri esse caminho e que não me levou, ou que não foi confortável, ou aliás, o que não me rendeu uma boa experiência. O problema é que na nossa sociedade a gente quer esconder o fracasso, né? E a partir do momento que a gente começa a criar esse movimento de querer esconder o fracasso, e aí a gente quer esconder a gente mesmo, a gente não aprende com eles. Mas o aprender é isso, é o olhar. E o quanto isso tem a ver com olhar para a nossa trajetória. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa trajetória depois de muito tempo, e um fracasso que a gente queria pôr debaixo do tapete lá atrás, a gente vê que nos levou para um lugar importante que eu quero estar hoje, né? Às vezes a gente pode olhar isso, por exemplo, para um relacionamento que acabou e que na época que acabou eu não queria que acabasse. Mas, putz, eu tô bem hoje. Eu tô bem com a pessoa que eu tô. Eu queria estar casada com aquela pessoa, eu queria que aquilo tivesse evoluído.
Não, mas naquele momento que aquilo estava acontecendo, eu não queria que terminasse, né? E aquilo me levou para um caminho diferente. Esse é uma possibilidade. E além de tudo, tem a possibilidade do aprendizado, igual a Vânia falou, acabou de falar aqui. Que é quando eu de fato olho para aquele fracasso e falo, o que ele me ensinou? Né? Eu tenho, não sei se a gente pode falar que é um fracasso, mas eu tenho um pouco de dislexia, que eu troco P e B. P e B é o que eu... V e F. E eu tive muito problema na escola por conta disso e pronto. Por conta disso, eu criei um mecanismo de ler várias vezes o que eu escrevo, né? E aprender ali a distinguir muito. Eu tive que aprender a distinguir o V e o F. Eu precisei criar recursos para uma fragilidade que eu tenho, né? E que me deu muitos fracassos e que me deu muitos pontos perdidos no começo da vida escolar, né? Eu aprendi com esse fracasso. Tô falando aqui de uma coisa pequena, né? Então, é um processo de... Eu preciso aprender. E pra gente aprender, aprender qualquer coisa, a gente precisa se pôr no lugar de que a gente não sabe. Então eu preciso olhar para esse fracasso e falar, não sei o que pode acontecer, deixa eu olhar. E a gente só consegue aprender algo novo, se pôr no lugar de aprendiz, quando a gente se permite não saber de tudo. E voltando ao que eu falei no começo da live, no decorrer da live, eu só posso aprender não confiar em si mesma. É fruto da gente não se conhecer. E para eu aprender sobre mim, para eu me conhecer, eu preciso partir do lugar de que eu não sei, que tem coisas sobre mim que eu não sei. E é esse não sei que vai fazer eu olhar para minha trajetória, olhar para o meu caminho, olhar para mim, me olhar no espelho, me enxergar, me perceber. Esse é um bom caminho. Gostei tá vendo? A pergunta do fracasso levou para essa reflexão. Aonde vocês que estão aqui presentes percebem sinais de... Eu falei aqui, muitas mulheres percebem na maternidade, muitas mulheres, né, no desconforto às vezes de ser julgada por uma outra mãe, por uma outra mulher. Muitas mulheres percebem a falta de confiança na questão da estética, da beleza. Outras profissionalmente. Vocês que estão aqui presentes, aonde vocês percebem que se manifesta essa falta de confiança e o que vocês sentem que é o maior desafio aí? Quero ouvir, ler, compartilhem enquanto eu bebo uma aguinha. Que a Bruna falou da maternidade, a Fabi falou do profissional. A maternidade é super interessante, né? E a maternidade, ela é fruto de uma... Olha que interessante, né? Quando a gente acha que a gente tem que saber o que é ser mãe, a gente parte do pressuposto que tem ali um jeito certo de ser. E aí a gente entra no lugar da cobrança. E de corresponder a essa expectativa. E a gente para de pôr a nossa atenção nessa relação aqui.
Eu e esse serzinho aqui que eu me dispus a facilitar a chegada dele na Terra, a presença dele aqui, o desenvolvimento dele. O único recurso importante para você fazer o seu caminho de mãe de forma suficientemente boa é a sua percepção, nada mais. Porque o médico pode falar para você, você tem que dar mamar de 3 em 3 horas. O que você vai fazer se seu filho começar a chorar de fome depois de 2 horas? Tá vendo? Tá com fome, tá chorando, você vai fazer o quê? E tem mulheres que ficam brigando com isso, porque é de 3 em 3 horas, mas vai na tua... A gente chega muitas vezes a negligenciar a nossa percepção. E isso é fruto de uma ideia de que há um jeito de ser mãe, do qual a gente tem que corresponder. Não. Você é mãe daquele ser que é único e você é única. E o nosso único compromisso é estar ali presente naquela relação, para a gente poder perceber as necessidades que aquele ser vai nos apresentando. Se não vier com manual de instrução, a gente resolvia rápido. Profissionalmente. A Andréia também colocou aqui profissionalmente. Então, antes da gente falar aqui do profissional, Bru, tua mãe não é perfeita, eu preciso te contar isso, tá? Ela foi uma mãe suficientemente boa. E talvez seja curador você olhar na tua trajetória e reconhecer essa mãe imperfeita. Convite aqui. Revisite aí. Tá? Depois me conta. O caminho profissional. Às vezes a gente fica com a ideia de que a gente precisa estar pronta. E que falta alguma coisa, e que falta um momento. Hoje, olha, eu tava aqui e hoje, excepcionalmente, nem sei o que tá rolando lá de lá, mas meu filhote hoje, normalmente esse horário ele tá dormindo no 14º sono e ele hoje deu um olé. Então eu não me preparei como eu me prepararia normalmente. E qual que foi o meu pensamento? Não tô pronto. Mas o processo é muito importante. Do mesmo jeito que eu falei da mãe, olha, o Winnicott, hoje estou lembrando muito dele. Acho que tem duas coisas que eu sei que para mim fazem muito sentido. O que é, em vez de perfeita, em vez de eu estou pronta profissionalmente, eu estou aqui com o suficiente para eu fazer algo bom, não perfeito, bom. O Winnicott fala que a gente não tem que ser uma mãe perfeita, a gente tem que ser uma mãe suficientemente boa. E suficientemente bom é atender minimamente as necessidades, né? E a síndrome da impostora, ela é muito repercussão disso, porque a gente é como se assim, eu nunca tô pronta e essa sensação que a qualquer momento alguém pode descobrir. Eu posso ser declarada aqui que eu sou uma farsa, né? Ou seja, de que eu não mereço estar onde eu estou. E isso muitas vezes negligencia um processo de construção, negligencia o teu caminho,
negligencia a relação que ali está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa está há anos numa empresa, ou ela tá tempos com o cliente volta, a empresa continua contratando aquela pessoa, renova o contrato e nós não confiamos, não atualizamos a nossa percepção com relação a isso. É uma relação, seja a tua relação com o trabalho, seja a tua relação com o cliente, ele vai acontecer ali. Você pode ter 1000 cursos, e esses cursos às vezes são importantes para te dar base, mas o teu fazer profissional, ele é uma experiência e precisa acontecer. E se faz ali, com essas bases, com essas estruturas que você vai depois nutrindo ao longo da tua experiência, mas que você vai buscar a partir das tuas formações. Mas o seu fazer profissional, a sua construção, ela precisa desse aspecto vívido experiencial. E outra coisa, não ache, e aqui falando, por exemplo, para as pessoas que estão transitando de carreira, né? Muitas vezes as pessoas são muito cruéis e acham, ou quando estão mudando de trabalho, eu vou chegar e eu não conheço ninguém e eu não sei nada desse novo trabalho. Por mais que você esteja transitando de carreira, indo para um caminho totalmente diferente, o teu repertório tem como te auxiliar. O teu repertório anterior, ele tem. Olha para o teu repertório até mesmo antes e veja, nós não somos esses seres totalmente dissociados, vida pessoal. Antes eu era administradora de empresas e agora, por exemplo, vou falar aqui de mim. Eu, psicóloga clínica, e agora eu vou decidir fazer um curso. Não, olha, não tenho... Não, peraí. O que desse meu caminhar até aqui pode me auxiliar? A gente tem o hábito de romper, de dissociar. Então, assim, olha a sua trajetória. E mesmo desde o teu nascimento, desde a tua infância, tem coisas que te trouxeram até aqui. Isso é para Fabi. E para a Andréia também. Tem coisas que te trouxeram até aqui, para além da tua formação, para além das experiências formais. Tem coisas que são do teu jeito, da tua presença no mundo. Que honra ter uma pessoa maravilhosa que apareceu, que nunca aparece no Instagram, veio aqui disfarçada. Não podia deixar passar em branco. Então, para além da tua base de formação, para além, tem uma coisa que é sua, do seu jeito de fazer. Isso tem a ver com essa questão da confiança. Tem a ver com ir além do normal. Então, por exemplo, eu, psicóloga, eu tenho o meu jeito, por mais que eu posso pegar alguém que fez a mesma faculdade, alguém que fez a mesma faculdade, fez os mesmos cursos pós-faculdade, mas na hora da gente estar ali, né, no trabalho, no como fazer, tem algo da minha biografia que vai aparecer, que vai dar uma pitada diferente, que vai dar uma nuance diferente. E a gente precisa confiar nesse aspecto que é autêntico, e a gente precisa deixar esse autêntico aparecer, senão a gente fica engessada, a gente fica enrijecida, a gente fica com o uniforme da escola, né? A gente fica com os nomes à nossa frente, e isso muitas vezes é sinal de uma falta de confiança em nós. A gente precisa se permitir ser vista, mas para a gente permitir ser vista, a gente primeiro precisa se ver.
Mais alguma pergunta? Então, se não surge nenhuma pergunta aqui, não ao uniforme, a família. Olha, a Vanessa aqui falando de que ela fez a loucura. Que bom, para além do normal, a loucura boa de sair do corporativo para cuidar do filho, né? E que ela não se arrepende e que talvez possa ter visto, ter sido visto como loucura por muitas mulheres, por muitas pessoas, né? E que trouxe, olha, um aprendizado e um ensinamento maravilhoso. Que coisa boa. E eu acho que é isso, né? O que é o teu caminho, o que você banca, né? Porque muitas vezes a gente fica vestindo o uniforme e aquele uniforme é muito pesado, é muito desconfortável, ele machuca, ele tá machucando a gente. Por isso, não normatize, não tome como normal isso de não termos confiança em nós mesmas. Olha, trabalha. Quando a gente tira o rótulo de normal, quando a gente fala, não, isso não é normal, é exatamente isso que vai fazer eu olhar e falar, não, eu preciso cuidar disso, eu preciso olhar, isso não é normal. Tem algo de errado aqui. Tem algo que precisa ser cuidado, observado, trabalhado. Então, não é normal não ter confiança em si mesma. E se você tem uma amiga, se você tem uma mulher que não tem confiança em si e que pode se beneficiar dessa live, marca, vai ficar disponível no IGTV. E se tiver perguntas, se coisas reverberarem dos exercícios que eu passei aqui, compartilhem comigo que eu vou amar, tá bom? Gratidão, obrigada quem passou por aqui nesse dia 26. E semana que vem a gente tem mais 2 lives, são 2 lives por semana, tá bom? Acompanhe. E até breve. Um beijo e obrigada.